e vamos a mais um dos vídeos de resumos da história, continuando com as grandes navegações, falando agora da expansão marítima portuguesa. Portugal foi o primeiro país europeu a lançar-se às grandes navegações. Inúmeras razões concordaram para isso. A insuficiência portuguesa em metais preciosos para a cunhagem de moedas, a falta de produtos agrícolas e mão de obra bastante escassos no país, o desejo de expandir a fé cristã e a necessidade de novos mercados. Portugal, entretanto, foi a nação pioneira porque contava com vários fatores que o favoreceram, como uma posição geográfica favorável que o transformava em entreposto comercial para os navios que vinham das cidades italianas rumo ao norte da Europa. Possuíam uma paz política interna, ao contrário dos outros países da Europa envolvidos em guerras, e no processo de consolidação dos seus estados nacionais. A experiência de navegação, em virtude das atividades pesqueiras e o desenvolvimento de estudos náuticos, além da sistematização das experiências de navegação na escola de Sagres, impulsionadas, é claro, pelo infante Dom Henrique. Finalmente, outro fator importante que explica o pioneirismo de Portugal foi a precoce criação de um Estado nacional centralizado, associado aos interesses mercantis. O rei tornou-se o grande incentivador e maior financiador das expedições pelo Mar Tenebroso, em busca de riquezas e da expansão comercial. Glórias e terras para a nobreza, lucros para a burguesia, espírito missionário para a igreja e poder para o rei sintetizavam as perspectivas de Portugal. O marco inicial para a expansão ultramarina portuguesa foi a conquista de Ceuta, em 1415, situada na costa marroquina, que simbolizava uma conquista da cristandade contra os muçulmanos. A aventura ultramarina portuguesa é denominada Périplo Africano, porque alcançou as Índias contornando a África no decorrer do século XV. À medida que atingiam novas regiões, criavam-se feitorias, entrepostos comerciais fortificados instalados nas zonas costeiras para centralizar e dominar o comércio local. O objetivo dos portugueses era meramente obter lucro e não tinham a intenção de colonizar, no sentido de organizar a produção local e fixar povoamento. Na segunda metade do século XV, as ilhas do Atlântico, Açores, Madeira e Cabo Verde, foram ocupadas por Portugal e passaram a fornecer, ao longo dos anos, madeira, tinta e açúcar. Os primeiros engenhos portugueses foram aí. Em 1434, os portugueses já tinham chegado ao Cabo Bojador, derrubando velhos mitos medievais e abrindo caminho para os grandes descobrimentos, pois, ao ultrapassá-lo, os navegadores portugueses entraram em mares até então desconhecidos. Na segunda metade do século XV, já se realizava o lucrativo comércio de escravos desde o Senegal até a Serra Leoa, abastecendo ilhas no Atlântico, Portugal e outras regiões da Europa. Após a subida ao trono de Dom João II em 1481, decretou-se
o monopólio régio, ou seja, o monopólio da coroa portuguesa sobre a exploração colonial. Em 1488, Bartolomeu Dias ultrapassou o Cabo das Tormentas, que foi renomeado como Cabo da Boa Esperança, vencendo o turbulento mar da região do extremo sul africano e chegando ao Oceano Índico. Em 1498, Vasco da Gama completou a epopeia marítima portuguesa, aportando em Calicut, nas Índias, no continente asiático. Os navios de Vasco da Gama trouxeram nessa viagem o que os comerciantes venezianos traziam por terra durante um ano. Os lucros dessa expedição chegaram a 6.000%. Em 22 de abril de 1500, a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral chegava ao Brasil com sua esquadra de 13 navios para o achamento do Brasil, para se efetivar a conquista do solo brasileiro, que já pertencia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Em setembro, após inúmeras perdas pelo caminho, a esquadra de Cabral, reduzida a 6 navios, finalmente chegou em Calicut, nas Índias, que era, desde o início, o principal objetivo da esquadra de Cabral.